Bíblia, eu farei a leitura. Mateus capítulo 14, de 22 a 33. Logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passarem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte, a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo, e começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor! E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-o e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua palavra que fortalece a nossa fé, alimentando o nosso coração, ó Deus, com estas narrativas tão fantásticas, ó Deus, que nos contam aquilo que o teu filho fez. Pedimos ao Senhor nesta hora que nos ajude, ó Deus, a aprender com textos assim, e que o Senhor venha reavivar em nosso coração a fé em Cristo Jesus e a solidez, ó Deus, da confiança daqueles, ó Pai, que creem que o Senhor está conosco todos os dias, para que sejamos, ó Deus, firmes na fé e para que possamos andar, ó Deus, sem temor neste mundo de mar revoltosos. Suplicamos isto ao Senhor nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Nos 4 evangelhos que nós temos na Bíblia, 3 deles são chamados de evangelhos sinóticos porque eles são muito parecidos. Mateus, Marcos e Lucas são extremamente semelhantes. O primeiro a ser escrito, o evangelho de Marcos. O segundo a ser escrito, o evangelho de Mateus. E o terceiro a ser escrito, o evangelho de Lucas. Eles não estão nesta ordem na Bíblia, mas foi assim que eles foram escritos. E o evangelho de João não é considerado um evangelho sinótico, porque João, quando escreveu os evangelhos, ele organizou com uma proposta um pouco diferente dos outros evangelistas. A proposta de João era a proposta de reanimar a fé dos seus irmãos no final do primeiro século. Nos primeiros 30 anos depois da morte e ressurreição de Jesus, houve uma grande avalanche de conversões, e as pessoas na Palestina, por mais que seguir a Cristo era algo perigoso, era algo difícil, e você sofria muito por esta sua fé, ainda assim o evangelho e o cristianismo cresceu de forma avassaladora na Palestina. E não só na Palestina, mas na Ásia Menor. E já no final do segundo século, o que acontece em quase todos os lugares, estava acontecendo na Palestina. Tinha acontecido um esfriamento, um arrefecimento daquele movimento de expansão evangelística, e em face às grandes perseguições que os cristãos sofriam, e depois de Jerusalém ter sido queimada, a culpa ter sido lançada sobre os judeus cristãos viviam escondidos em comunidades não próximas ao centro da Palestina, mas distantes, infiltrados muitas vezes em outras comunidades, em outras cidades. Por conta disso, e também por um movimento onde o foco central dos apóstolos era fazer com que o evangelho fosse além das fronteiras da Ásia Menor, como Paulo, por exemplo, que junto com Pedro e junto com outros, eles levam o evangelho para a Macedônia. Aqueles cristãos que estão ali na Palestina estão sofrendo terrivelmente.
não só com os ataques que eles sofriam pela sua fé, mas também pela influência de falsos mestres, de gente que estava transformando o evangelho apenas numa filosofia de vida, como alguns gostam de falar até hoje. E então João tem a intenção de escrever, no final do primeiro século, um evangelho relembrando aquilo que ele entendia ser principal para que os seus contemporâneos fossem fortalecidos na fé. Então ele vai lembrá-los a respeito de quem Jesus é. E ele tem um foco tão importante nisso, que ele vai usar pelo menos 7 vezes dentro do seu livro, sinais, grandes sinais que Jesus realizou, onde Jesus afirmou, eu sou. E um eu sou que na língua em que o Novo Testamento foi escrito no grego, tem uma formação que é a tradução do eu sou, que Deus disse a Moisés lá no Sinai. No grego isso fica em uma expressão eimi, e esta expressão é repetida no Evangelho de João como em nenhum outro lugar dentro da Bíblia. E então, esta expressão que é usada lá dentro de João, ela mostra a importância e o foco que João estava dando à divindade de Cristo e ao fato de que ele era verdadeiramente o Filho de Deus. E curiosamente, esta narrativa que nós lemos aqui, em que Jesus anda sobre as águas, esta é uma narrativa que não aparece apenas nos sinóticos, ela vai aparecer no Evangelho de João. Por quê? Porque João escolhe essa narrativa como uma narrativa importante para lembrar para aqueles cristãos que estão passando dias difíceis, para cristãos que estão passando por tempos tempestuosos, por tempos complicados, estão enfrentando tempestades da vida. E então eu escolhi ler esse texto aqui em Mateus, porque vocês já estão acostumados com o contexto de Mateus, quis citar um pouco do contexto de João, para vocês perceberem que esta narrativa é uma das narrativas especiais que João escolheu dentro deste evangelho para citar, para contar, porque o propósito dessa narrativa é fortalecer a fé daqueles que estão enfrentando tempestades. E a minha pergunta para vocês nesta manhã é: vocês estão enfrentando tempestades? Como está a sua vida? Talvez hoje a sua vida esteja como um lago calmo, mas o fato de você estar enxergando a sua vida como um lago calmo não significa que você não vá ter problema. Mas você poderia dizer assim: pastor, se eu estivesse num mar, eu podia ter problemas, mas minha vida está como um barquinho num lago tranquilo. Bom, o mar da Galileia na realidade não era mar, era um lago. E também, na realidade, não era um mar e nem um lago agitado. Era um lago tranquilo. Mas, de vez em quando, algumas coisas aconteciam naquele mar da Galileia. Alguns ventos que vinham da região noroeste do mar da Galileia, de algumas encostas muito grandes, havia um vento que afunilava ali, e aquele vento, e isso acontece até hoje, fazia com que as águas daquele lago ficassem parecidas com as águas de um mar. Ondas se formassem dentro desse lago e causasse terror e medo àqueles que navegavam nesse lugar. Se você lembra um pouquinho dessas navegações antigas, eles não tinham motores, eles tinham ou as velas ou os remos. Mas se você lembra um pouquinho sobre o que acontece com barcos, quando eles são abatidos por rijos ventos, a primeira coisa que o marinheiro faz é abaixar as velas, para que o barco, para que o navio não tombe. E aí você vai ter que ficar completamente na dependência dos remos. E aí você já ouviu aquela expressão de nadar ou remar contra a correnteza. O que acontece quando a gente está remando contra a correnteza? A gente sai do lugar? Não, é muito difícil. E o que esse texto nos narra, e se você pegar o apoio do texto lá no Evangelho de Marcos, capítulo 6, você vai descobrir o seguinte: você vai descobrir que, apesar de estarem lá vários discípulos, estarem enfrentando aquela tempestade, terem a noite inteira para atravessar um trecho, que seria aproximadamente um trecho de 8 quilômetros, que seria da praia onde eles estavam, para a região de Betsaida, para onde Jesus tinha mandado com que eles fossem. Lá no Evangelho de João, João cita Cafarnaum, que é a cidade maior, mais próxima de Betsaida. Da região onde eles estavam, para o lugar onde eles tinham que ir, eles tinham que navegar por cerca de 8 quilômetros. No texto do Evangelho de Marcos, diz que eles já tinham navegado cerca de 25 estádios. 25 estádios, para você ter uma ideia, cada estádio é uma medida de cerca de 200 metros.
Então significa que eles já tinham navegado cerca de, no máximo, para ser bem otimista, eles tinham navegado 5 quilômetros, e eles já tinham saído no começo da tarde, tinha passado a tarde, tinha passado a noite, e quando Jesus vai ter com eles, que é na quarta vigília da noite, eles já estão na madrugada para amanhecer. Ou seja, eles levaram cerca de 7 ou 8 horas para navegarem apenas 5 quilômetros. Porque os ventos eram completamente contrários a eles, eles não podiam usar velas, e eles estavam com muito medo. Mar tempestuoso. Vou perguntar novamente, você já passou por tempestades? Você está passando por tempestades? Você está remando contra a correnteza já há alguns anos e parece que você não sai do lugar? Essa parece ser a circunstância que envolve a vida da maioria de nós. Algumas vezes, quando a gente para e deixa a correria do dia a dia, esse ativismo louco nosso, e a gente começa a olhar para a nossa vida, você facilmente vai perceber que você já está há alguns anos remando lentamente contra os ventos, e infelizmente parece que você não chega a lugar nenhum. Esta é a circunstância. Obrigado, João. Esta é a circunstância do texto que nós acabamos de ler. Jesus, se você lembrar da história, Jesus tinha estado com os discípulos durante aquele dia numa circunstância que é muito conhecida. A circunstância é a multiplicação dos pães. Jesus tinha multiplicado 5 pães e 3 peixinhos para uma multidão de 5.000 pessoas. Quando Jesus fez isso, os discípulos e todo o povo ficou maravilhado e disse que estava ali alguém que era maior do que Elias e maior do que Eliseu. Por que eles usaram essa expressão? Eles usaram essa expressão porque eles lembraram do profeta multiplicando o azeite na botija da viúva e da farinha, que não esgotava. Eles lembraram de Eliseu multiplicando comida para 100 homens. Mas agora não era uma viúva e nem tampouco 100 homens. Jesus tinha multiplicado alimento para alimentar 5.000 pessoas, contando apenas os homens, fora as mulheres e as crianças. Eu acredito que você tinha pelo menos umas 20.000 pessoas ali, porque você tinha para cada homem uma mulher, então já vai para 10.000. E para cada casal, se eles estavam em casal, eles tinham pelo menos lá uns 8, 9 filhos. Mas vamos fazer de conta que as famílias eram como as nossas. Imagine que tivesse apenas 2 filhos para cada casal desses daí. Você já tem 20.000 pessoas. E é esse número de gente que foi alimentado com um cestinho de pão que Jesus tinha. Então, quando este dia tinha terminado, Jesus tinha sido reconhecido por quem estava lá como um Salvador, como Deus. Porque somente alguém divino tinha poder para fazer essas coisas. Então Jesus, como o grande anfitrião daquele dia, dispensou os discípulos, falou: vocês vão adiante de mim, tomem os barcos, atravessem para a região de Betsaida, eu vou ficar aqui dispensando e despedindo o povo, e depois eu vou subir ao monte para orar. E foi o que aconteceu. Jesus despediu as pessoas, subiu ao monte para orar, e aqueles discípulos foram atravessar o mar. Como eu já contei para vocês, o mar tempestuoso os impediu de fazer a travessia, e eles estavam lá, tarde da madrugada, com medo, assombrados. No meio do seu assombro, de repente eles observam uma figura vindo ao encontro deles. E esta figura os assustou, porque não vinha nadando, vinha andando por sobre as águas. Você já imaginou se você estivesse num barco, estivesse no mar, e de repente você enxergasse alguém andando sobre as águas? E ainda que eles estivessem impactados pelo poder de Cristo de multiplicar os pães, como a mente deles era uma mente incrédula, como a nossa, e como eles não estavam ainda completamente confiantes em Cristo Jesus, eles sentiram medo, e eles imaginaram: é um fantasma. Você já imaginou isso? Os próprios discípulos, os apóstolos do Senhor Jesus, cogitaram que aquilo pudesse ser um espírito. Talvez o espírito de alguém que já morreu, talvez um demônio parecendo vestido de gente, mas eles disseram: é um fantasma. E o Senhor Jesus, ouvindo e percebendo que, apesar deles já estarem com medo do mar e já estarem terrivelmente cansados, agora parece que eles acharam um problema maior do que o mar. Eles viram alguém andando sobre as águas e ficaram com medo, achando que era um fantasma. Jesus já os acalma, e Jesus usa esta expressão que João gosta tanto de citar, e eu expliquei para vocês. Jesus usa a expressão: fiquem calmos, sou eu.
E quando Jesus usa sou eu, embora a tradução aqui é sou eu, mas a expressão é eu sou, lá de Moisés. E por que Jesus usa essa expressão? Porque todo judeu bem discipulado estava absolutamente familiarizado com essa expressão, eu sou, porque eles conheciam o Pentateuco e conheciam a maneira como Deus se identificou. Quando Jesus diz eu sou ou sou eu, eles imediatamente souberam que quem estava andando sobre as águas é o mesmo Deus que falou com Moisés, era o mesmo que tinha multiplicado os pães e era o mesmo que estava ali sobre as águas, Jesus Cristo, o Salvador deles, o grande mestre deles. E então Pedro, não numa atitude de falta de fé e não numa atitude de querer demonstrar que ele tivesse mais fé do que os outros, mas apenas instintivamente ele responde como se fosse algo imediato, uma resposta automática. Então tá bom, se é o Senhor, então eu sei que com o Senhor as coisas são possíveis, então mande que eu vá até você, até o Senhor, andando sobre as águas. E eu falo que Pedro, de todos os discípulos, foi o que passou os piores dramas, mas também foi o que provou as melhores obras do poder de Deus. O Senhor Jesus disse, então venha Pedro. E Pedro olhando para Jesus, imagine Pedro descendo do barco, e não sei se você já fez isso, mas todo cristão já fez isso um dia, de chegar na beirada da praia, ou na beirada de um lago, e tentar colocar o pé sobre a água. Vai que hoje funciona isso, e você põe o pé e de repente afunda, né? Mas Pedro não passou pelo que você já passou, ainda vai passar depois de eu sugerir isso para vocês. Pedro não, quando Pedro pôs o pé sobre aquelas águas, eu não sei se aquilo era mole como gelatina, mas ainda assim sustentava, eu não sei se ele estava sentindo algo firme como um piso, eu sei que ele saiu dali, e ele saiu andando, e ele foi andando, olhando para Jesus. Mas numa certa altura daquela caminhada fantástica, não tem outra palavra para descrever essa caminhada, Pedro deu uma olhada para o lado, ele tirou os olhos de Jesus, e voltou os olhos para aquela tempestade que eles estavam há horas enfrentando. E quando ele fez isso, ele começou a submergir. E aí ele conheceu uma outra faceta do mestre. Quando ele estava submergindo, ele gritou imediatamente, Jesus, Senhor! E Jesus, o texto diz que prontamente o socorreu. Jesus não fica esperando, Jesus não fica de longe, deixando você sofrer um pouquinho para depois te salvar. Pedro gritou, desesperado, e Jesus de pronto o atendeu. E segurou em sua mão e o trouxe novamente para cima da água, e os dois caminharam de volta juntos para dentro do barco. Eles entraram no barco, a tempestade se acalmou, e eles terminaram a jornada deles. O que nós podemos aprender e trazer dessa história para a nossa vida? Certamente essa história, ela é extremamente importante para quem está enfrentando as tempestades da vida. E não foi por poucos motivos que João escolheu essa história para repetir no seu evangelho para os cristãos do final do primeiro século, que estavam sendo extremamente perseguidos e sofriam terrivelmente. Os nossos sofrimentos talvez sejam bem diferentes dos sofrimentos daqueles discípulos, mas é sofrimento também. O nosso mar talvez seja bem diferente do que aquele lago da Galileia, mas continua sofrendo tempestades. E o que é imprescindível que eu saiba, eu como um cristão temente a Deus, para atravessar as tempestades da vida? O que é imprescindível que eu como um cristão saiba para atravessar as tempestades da vida? Em primeiro lugar, eu preciso saber que o Deus a quem eu sirvo é o Criador do universo, e Ele tem todo o poder sobre todas as coisas criadas. Lembra? Jesus fez muitos milagres envolvendo esses barcos. Se você lembrar da história um pouco recente aqui, você tem Jesus. Primeiro, Jesus acalma a tempestade. Lembra Jesus dormindo num barco e os discípulos estão desesperados, uma tempestade no mesmo mar da Galileia, no mesmo lago da Galileia, e os discípulos acordam Jesus e falam, como que o senhor pode dormir se nós estamos a ponto de sossegar, a ponto de afundarmos neste mar? E Jesus levanta e fala, homens de pequena fé, olha para o vento, acalma a tempestade, e tudo se acalmou, e os discípulos ficaram assustados. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é o Filho de Deus. Ele é o mesmo que criou, Ele é o mesmo que chamou à existência este universo inteiro com uma palavra do seu poder. Não é possível que aquele que criou não tenha poder sobre o que Ele criou.
E então o Senhor demonstrou o poder sobre a criação. Ele também realizou o milagre de multiplicar pães, não só lá do lado de fora, no monte, onde o povo ouvia, mas depois Jesus multiplicou pães dentro do próprio barco, onde eles não tinham que comer, e estavam preocupados, mesmo sabendo que Jesus tinha feito um milagre de multiplicar, e agora eles estavam com medo de faltar comida, e Jesus também multiplicou a comida dentro do barco. Jesus já tinha os feito pegar peixes, quando eles tinham trabalhado arduamente e não tinham conseguido. E parece que barco é uma palavra que está muito associada a Jesus e a milagres. Talvez seja para Jesus nos lembrar que no barquinho da nossa vida, nós também temos a chance de ver milagres acontecendo, basta que nós creiamos em Jesus Cristo. E aqui nessa situação, Jesus anda sobre o mar, e Jesus socorre Pedro, e Jesus acalma o vento e a tempestade e o mar. Uma sequência de milagres, um atrás do outro, para convencer aqueles discípulos que Jesus era o Filho de Deus, o próprio Senhor, Criador de todas as coisas, para que eles cresçam em Jesus, não como um grande profeta, não como um grande mestre, mas cresçam em Jesus como o Criador de todas as coisas. Nós vivemos numa sociedade que tenta insistentemente convencer os nossos filhos, os nossos adolescentes, os nossos jovens, que este mundo é fruto de um processo evolucionário, onde as coisas coincidentemente foram se agrupando, se organizando e redundaram no que nós temos hoje. O grande problema de quando você ensina e permite que esse pensamento entre na mente dos seus filhos, é que uma vez que este processo exclui um Criador de dentro dele, em quem você vai encontrar salvação? Quem pode te salvar das tempestades, se não existe um Criador deste universo, que tem poder para fazer com que este universo se acalme? Quem vai socorrer você? Por isso que nós cristãos temos que lutar, e lutar seriamente, contra qualquer teoria sobre o surgimento da vida, que não seja a teoria da criação, porque qualquer outra teoria tira de você o seu Salvador. Qualquer outra teoria te larga sozinho. Mesmo a teoria, que é uma teoria que nós encontramos um pouquinho mais de equilíbrio quando nós ouvimos falar, como o design inteligente, mas ainda assim, a teoria do design inteligente está muito longe do cristianismo. Ela serve para quem não é crente, pelo menos sair do engano do evolucionismo, mas não serve para crente, porque a teoria do design inteligente prescruta que um ser sobrenatural, maior do que nós, criou este universo, mas não descreve este ser como um ser pessoal, nem muito menos como um ser que quer se relacionar com você, apenas como alguém inteligente que criou tudo. Isso é maravilhoso para um universitário que está perdido no evolucionismo, mas não é bom para um cristão. Para o cristão, o que é bom é o que a Bíblia ensina: Jesus criou isso tudo. E por ter criado, ele pode enfrentar não apenas as tempestades, não apenas os ventos, não apenas a falta de alimento, porque ele é dono de tudo isso, mas ele pode também enfrentar a força da gravidade. Nunca antes andou sobre as águas, porque ninguém pode submeter a gravidade à sua vontade. Muito pelo contrário, nós todos estamos presos debaixo da força da gravidade, com exceção de Jesus Cristo, porque ele criou a gravidade. E então, se ele quer andar sobre as águas, ele anda. Se ele quer sair flutuando por aí, ele flutua, porque ele criou este universo. Ele não está sujeito às leis da física, porque ele criou as leis da física. E é isso que Jesus está mostrando para aqueles discípulos e para nós também. Eu não posso me relacionar com Jesus como me relacionando com alguém que seja menor do que o Criador. Eu não posso. Eu tenho que me relacionar com Jesus reconhecendo que Ele é o Criador e Senhor sobre todas as coisas. Ele é o onipotente Deus. É um Deus pessoal, e é um Deus que tem interesse pessoal na minha vida e na sua vida. Ele sente, Ele tem afeições, Ele me ama, Ele te ama. Por isso Ele fala conosco, por isso Ele nos salva, por isso Ele se revela. Ele é um Deus cheio de graça e cheio de misericórdia. Este Deus poderoso é o Deus a quem você serve. Então você não precisa sentir medo, mesmo que você esteja enfrentando uma terrível tempestade, porque Ele é o dono das tempestades. Ele é o Senhor de todas as coisas. Em segundo lugar, nós aprendemos nesse texto que Ele não é apenas o Criador, mas Ele é também o meu Salvador.
no meio daquela tempestade, no meio daquele remar contra a correnteza, completamente insuficiente e inútil, que não estava dando êxito para eles, Jesus aparece, Jesus vem ao encontro deles para salvá-los daquela circunstância difícil. É assim também que nós devemos buscar Jesus. Buscar Jesus como um Salvador. Jesus não está circunscrito dentro dos templos das igrejas. Jesus não está preso no passado. Jesus não está preso dentro das palavras da Bíblia. Jesus não está preso no céu. Jesus é alguém que vem ao seu encontro. Ele é o nosso Salvador. Nós gostamos de uma canção que diz: Ele vem para te salvar. É isso que Ele faz desde o princípio. Ele sempre veio para o seu povo. Nós lemos Isaías 43 no começo deste culto nesta manhã. Isaías 43 é o Senhor falando para o seu povo: quando as águas sobrevierem sobre você, você não vai afundar. Quando o fogo vier contra você, você não vai queimar, porque você é meu povo, eu escolhi você para mim, e quem guarda você sou eu. Os teus filhos, ainda que eles sejam espalhados pelo oriente ou pelo ocidente, eu os ajuntarei, porque ninguém pode tirar você das minhas mãos. É esse o Senhor a quem nós servimos, é Jesus Cristo o Salvador. E as lutas e os problemas da vida são apenas para nos lembrar que nós precisamos dEle. É por isso que você passa por problemas, é por isso que nós enfrentamos tempestades, para nós sabermos que nós precisamos de um Salvador. Nós não somos autossuficientes, nós não somos onipotentes, nós precisamos de um Salvador. E glória a Deus, porque Ele nos enviou um Salvador, Jesus Cristo. Verdadeiro Deus, caminhou entre os homens, e quando se despediu de nós, antes de ascender aos céus, Ele diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Está difícil a tempestade, mas Jesus está conosco. Ele pode até, de repente, não estar dentro do barco agora, mas Ele virá para te salvar, porque Ele não nos abandona. Em terceiro lugar, quando nós olhamos para esse texto, nós devemos lembrar e aquietar o nosso coração no fato de que Jesus intercede por nós. Ele é o Criador, Ele é o nosso Salvador, mas Ele também é o nosso intercessor. O que Jesus fez naquela tarde? Jesus disse para os discípulos: atravessem para Betsaida, eu vou despedir as multidões e depois vou orar. E o que Jesus fazia em suas orações? Se você pegar as orações de Jesus, como por exemplo a oração do Evangelho de João, capítulo 17, você vai ver que nas orações de Jesus, Ele intercedia pelos seus filhos, pelas suas ovelhas. E então aqueles discípulos, por mais que eles estivessem debaixo daquela tempestade, num mar revolto, eles deveriam sentir segurança. Por quê? Porque eles tinham o Criador do seu lado, porque eles tinham um Salvador, mas porque apesar de Jesus não estar ali no barco com eles, Jesus estava no monte intercedendo por eles. Tem alguma coisa que pode dar mais segurança do que saber que Jesus intercede por nós? Eu desconheço. A gente gosta de amigos. Quem não gosta de um amigo bem relacionado, importante, que possa te ajudar numa situação difícil? Todo mundo quer ter um amigo. Todo mundo quer ter um amigo no fórum, todo mundo quer ter um amigo no hospital, todo mundo quer ter um amigo numa grande empresa, bem posicionado, porque é muito bom. Ajuda ou não ajuda? Mas você tem um amigo, você tem um irmão no céu, diante do trono do universo, e Ele intercede por você. Imagine quanto isso é importante. E esse texto serve para nos lembrar disso nesta manhã. Você está atravessando tempestade? Lembre que o Criador do universo te ama. O Salvador vem para te salvar. Jesus Cristo, Ele intercede por você diante de Deus. É por isso que esse texto foi escrito, para me fazer lembrar que eu não estou sozinho, para me fazer lembrar que a caminhada cristã não é uma caminhada solitária, não é uma caminhada fatalista, não é uma caminhada sem propósito, sem motivo, aonde você anda perdido e sozinho, enfrentando lutas da vida, contra tudo e contra todos. Não é assim. Jesus Cristo é o nosso Salvador. Por último, esse texto nos faz lembrar daquilo que o apóstolo Paulo nos ensinou lá no Evangelho de Filipenses. O apóstolo Paulo diz: tudo posso naquele que me fortalece.
Ah, olha o Pedro, no meio de uma situação crítica, Pedro fala assim: opa, se é o Senhor, então eu quero ir até aí. Ou seja, da ruína à glória, pela fé em Cristo Jesus. Tudo posso naquele que me fortalece. E aliás, parece que a vida de Pedro sempre foi assim. Vocês percebem isso? Aqui Pedro está recebendo uma repreensão. Vocês têm pouca fé. E de repente Pedro: mas se é o Senhor, então me faz ir até aí que eu vou. E aí, da ruína da repreensão, a glória de andar sobre as águas, olhando para Jesus. No meio das águas, tira os olhos de Jesus e vai se afogando, pede socorro. Jesus pega Pedro pela mão e levanta. Imagine que alegria entrar no barco com Jesus, lado a lado os dois, saindo das águas, da ruína à glória. Pedro nega Jesus. Quando Jesus é preso e está sendo julgado, perguntam: você conhece esse homem? Ele diz: não sei quem é. Pedro nega. Mas alguns dias depois, Jesus tem um encontro com Pedro e fala: Pedro, você me ama? Senhor, eu gosto do Senhor. Pedro, você me ama? Senhor, eu gosto do Senhor. Então tá bom, Pedro, você gosta de mim? Aí Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe que eu gosto. Fala: então, você, Pedro, vai apacentar as minhas ovelhas. E na primeira oportunidade de Pedro pregar, ele fala sobre Cristo através das Escrituras, e mais de 3.000 almas se convertem a Cristo Jesus. Esse Pedro é alguém que aprendeu a confiar nesta expressão: tudo posso naquele que me fortalece. Embora ela foi cunhada depois por Paulo. Mas quem era Paulo? Paulo é alguém que veio da ruína à glória de Deus, não por seus méritos, mas por suas fraquezas. Porque ele sabia dizer: olha, se é para me gloriar em alguma coisa, eu vou falar das minhas fraquezas. De perseguidor de cristão a apóstolo do Senhor Jesus. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Aquele barquinho serviu para Jesus mostrar para aqueles discípulos que ainda que eles fossem homens simples, pobres, e ainda que eles fossem desprezados por aquela sociedade, se eles crescem em Jesus e olhassem para Jesus, eles podiam, em nome de Jesus, fazer coisas extraordinárias, como andar sobre as águas, como chegar para um coxo, um paralítico na porta do templo e dizer: em nome de Jesus, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. E o homem levantou e andou. O que existe de diferente entre estes homens que fizeram isso e nós hoje? A diferença é que eles aprenderam a confiar em Jesus Cristo. E eles criam em Jesus como Criador, como Salvador, como intercessor, como aquele que poderia capacitá-los a fazer o impensável. E nesta manhã, a palavra do Senhor nos convida a isso. Nos convida a crer no Cristo, que nos faz andar de maneira altaneira, não orgulhosa, mas nos faz dar passos que os homens jamais imaginaram dar. Porque tudo posso naquele que me fortalece. Olhando para Jesus, não existe deserto intransponível, não existe mar que não possa ser navegado. Olhando para Jesus, não existe crise que não possa ser atravessada. Mas lembre, você não pode tirar os olhos de Jesus, nem por um instante. Porque se você tirar os olhos dele, você afunda. E se isso acontece, ou se isso está acontecendo, ou se isso acontecer, peça socorro a Jesus. Porque Jesus não é melindroso como a gente é. Não quer mais, não confia mais em mim, também não dou mais atenção. Não vem pedir socorro que eu não vou mais te ajudar. Jesus não é assim. Graças a Deus. Tirou os olhos de Jesus, começou a afundar, pede socorro, porque Ele te socorre prontamente. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos faça conhecê-lo como aqueles discípulos o conheceram. Que o Senhor nos faça conhecê-lo como Criador, como Salvador, como intercessor, como aquele que nos capacita a fazer todas as coisas para a glória dEle e no nome dEle. Amém? Vamos ficar em